Então, hoje é segunda-feira, 22 de março, estamos iniciando aí os nossos trabalhos, uma parceria do Núcleo de Tecnologias Educacionais e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos de Nova Viçosa. Ela já faz algum tempo, porém, assim, o pessoal falando, a plataforma, que dia que sai a plataforma, mas são questões que nós precisamos fazer alguns ajustes, precisamos estar sistematizando algumas ações e colocando tudo em ordem para que a gente conseguisse hoje estar aqui com vocês. Nós queremos apresentar a vocês, né, o Núcleo de Tecnologias Educacionais, coordenado por mim, eu, Nara Araújo, e nós vamos estar levando em consideração a sua função social. Nós não podemos esquecer que, além de trabalhar conceitos, além de trabalhar dentro de sala de aula, nós precisamos saber que vai além, que o nosso trabalho é para além da sala de aula, que nós precisamos levar em consideração a função social do nosso aluno, o contexto pelo qual nós estamos inseridos. E essa formação continuada com professores, utilizando as tecnologias digitais para a construção de conhecimentos inerentes à prática do professor, a formação na modalidade à distância, ela será ofertada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos de Nova Viçosa, a SMECD, através do Núcleo de Tecnologias Educacionais, o NTE, e pode contemplar momentos com encontros presenciais, virtuais, tarefas práticas aplicadas na sala de aula em que os professores atuam, as salas de aulas virtuais no momento, porque nós estamos aí ausentes, né, da sala de aula presencial. Teremos horas destinadas a pesquisas, leituras, elaboração de relatórios e acompanhamento das turmas. Por que pode contemplar momentos presenciais? Porque nós faremos visitas às escolas, pretendemos agendar, estar fazendo essa visita, seguindo os protocolos de segurança, para que nós possamos atender mais de perto o nosso professor. Os professores, gestores e coordenadores, eles irão administrar a sala de aula virtual, inserindo alunos, professores, atualizando e postando material de estudo, criando fóruns para debate, formulários virtuais com atividades diagnósticas e verificação de aprendizagem, bem como dar o retorno aos alunos quanto às dúvidas, a verificação de aprendizagem. Na sala de aula virtual serão postadas as notas, as frequências dos alunos matriculados. Então, a plataforma ela está pronta. Eu vou mostrar para vocês um modelo, né, de uma escola. E dentro dessas salas de aulas, os professores, os gestores, coordenadores, eles irão estar fazendo a administração e inserindo os dados. E nós buscamos, com essa ação, contribuir com a formação de professores e qualificação para o exercício da prática docente em uma realidade onde se faz necessário um novo formato no processo de ensino e aprendizagem. Nós justificamos o desenvolvimento desse projeto mediante a necessidade de incorporar conhecimentos relacionados às tecnologias digitais, conforme relatam a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e o Referencial Curricular Municipal de Nova Viçosa, e a necessidade de adequação também conforme a Lei 14.040 de 2020. Então, ela não é uma ação solta, ela é uma ação que nós procuramos estar embasados em alguns documentos oficiais, a fim de atender às demandas, né, que vão surgindo com esse novo desafio que vem surgindo, né? Estamos vivenciando eles há algum tempo, né, alguns desafios, mas atrasado sim, mas o importante é que nós estamos iniciando o nosso trabalho. E aí nós pretendemos, né, através dessa ação, implantar um novo formato para desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem. O ano letivo de 2021, uma nova realidade, um novo formato, onde nós teremos uma plataforma de estudos, a sala de aula virtual. Temos alguns objetivos,
né? Os nossos objetivos é disponibilizar recursos de acordo com o número de sala de aulas e de professores de cada escola. Que recursos são esses? Nós temos aí Estênio e Júnior, que está trabalhando no suporte, já faz algum tempo, eles estão fazendo visitas às escolas, tentando recuperar os equipamentos que tem nas escolas, o máximo possível de equipamentos nós vamos tentar recuperar, e temos também em processo, né, já de aquisição alguns outros equipamentos que serão direcionados às escolas assim que chegarem aqui. E aí nós estamos pensando no número de salas de aulas e no número de professores e alunos que cada escola possui, porque nós precisamos ser justos na disponibilização desses recursos. Nós temos escolas com 17 salas de aulas, com mais de 1.000 alunos, e temos escolas que têm apenas uma sala de aula. Então, nós vamos estar disponibilizando esses recursos de acordo com a demanda de cada escola. A questão da internet, nós já entramos em contato, pedimos que os gestores procurassem a GigaSat, que é a empresa que dá esse suporte para nós aqui de internet. Procura verificar se está tudo ok, se tem algum problema, comunique, que nós precisamos que essa internet esteja funcionando bem. Pedimos também que sinalizasse problemas com a rede elétrica, porque nós sabemos que quando esse equipamento chegar até a escola, a rede elétrica precisa estar ok, para que não ocorram danos, né, com esses equipamentos. Nós criar e-mails institucionais para as escolas, coordenadores e professores é um dos nossos objetivos, inclusive, nós já estamos em processo, já foram criados todos os e-mails dos gestores, todos os e-mails da coordenação, todos os e-mails das secretarias. Então, hoje, cada escola conta com um e-mail para entrar em contato com a gestão, para entrar em contato com a coordenação e para entrar em contato com a secretaria da escola. Quanto aos professores e alunos, alguns professores já têm esse e-mail. Nós estamos aguardando que todos os gestores nos enviem os dados dos professores e dos alunos para que nós possamos retornar com essa planilha até as escolas com o login de cada um. Então, eu já aproveito aqui nessa live e peço a colaboração dos gestores que nos enviem os dados dos professores que foram solicitados, os dados dos alunos que foram solicitados, para que nós possamos gerar esse e-mail institucional e dar a devolutiva para a escola. Nós não vamos estar dando a devolutiva por parte. Hoje eu envio da gestão, amanhã eu envio da secretaria. Não, nós vamos estar fazendo a devolutiva em uma planilha onde contém todos os dados, tanto da secretaria quanto dos coordenadores e gestores. Então, por isso eu peço os gestores que façam isso o mais rápido possível. Com relação aos dados dos alunos, eu sei que tem ainda bastante pai que não procurou a escola, que ainda não fez essa matrícula. Nós estamos divulgando isso, contando com a colaboração de todos para que divulguem isso, né, para que os pais procurem ir até a escola. E aí uma alternativa é que os diretores, junto com a secretaria, façam uma planilha com todos aqueles que já efetuaram a matrícula e já nos enviem. Aqueles que vierem depois, a gente faz uma atualização e envia uma segunda planilha para que nós não possamos ficar com o trabalho parado com relação àquela escola. Uma vez que esses e-mails eles são necessários para nós acessarmos a plataforma. É a nossa porta de entrada para a plataforma. As nossas salas de aulas virtuais elas já estão todas criadas. Nós socializamos com os coordenadores e professores algumas informações necessárias, né? E vamos continuar socializando através das lives para a criação dessas salas de aula, acesso ao Drive, a criação de formulários online, que é o Google Forms, o acesso ao agendamento de webconferências, que nós vamos usar o Meet, a gravação dessas aulas, a disponibilização, pode ser no canal do YouTube, pode ser no WhatsApp, pode ser lá na sala de aula virtual, a postagem desse material na sala de aula, a criação de fóruns, registro de frequências e notas,
Tudo isso nós vamos estar tratando nas nossas lives e na nossa sala de aula virtual, onde vai acontecer o curso também EAD, que eu vou estar falando mais adiante. Os e-mails dos alunos eu já falei, né? É um dos nossos objetivos e estamos aí aguardando os dados para que possamos gerar esses e-mails. Ah, mas tem pai que ele não quer, porque ele não tem internet. Ele não tem internet hoje, mas amanhã ele pode ter. Então, não impede ele de ter um e-mail, por mais que ele não vá usar nesse momento. Lembrando que, chegando os equipamentos até a escola pode disponibilizar um suporte, né? Um ponto de acesso para que esse aluno ele possa também estar agendando dentro dos protocolos de segurança e saindo até a escola, para que ele possa também ter acesso a esse material. E o pai, ele precisa assinar um termo de consentimento para que nós possamos criar esse e-mail. Nós não podemos criar um e-mail onde o pai ele não consentiu. Então, já foi enviado para as escolas um termo de consentimento, onde os gestores foram instruídos como proceder. E, assim, lá consta as informações, como são tratados esses dados pelo Google, e algumas dúvidas que porventura possa surgir, através daquele informativo, pode ser tirada e sanada ali no momento com os pais. Nós temos também as matrículas dos alunos, né? E ao ser inseridas essas matrículas, os professores também serão inseridos na sala de aula junto com os alunos. Só um instante, vocês estão visualizando aí uma tela onde está escrito os objetivos? Só para eu dar um joinha no chat, por favor. Ah, ok. Está aparecendo sim. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Secretaria, esses dados na sala de aula. Então, automaticamente, o aluno ele é inserido na sala de aula, junto com os professores, e eles vão receber um e-mail, uma notificação. Eles vão aceitar e vão estar acessando essa sala de aula. Nós vamos socializar com os pais essas informações, ficarão a cargo da gestão da escola administrar isso, fazer uma reunião com os pais, estar informando como será esse ano letivo de 2021. E nós queremos deixar claro o seguinte: existem tarefas que é da gestão, existem tarefas que é da secretaria, existem outras tarefas que é do professor. Porém, é a gestão que administra, né? Porque ele é o gestor da escola, então ele administra essas ações. Então, ele vai estar indicando pessoas para estar responsáveis por cada ação. Por exemplo, a planilha com os dados dos alunos. São os secretários que vão fazer. Então, o gestor ele vai procurar o secretário, vai passar as informações necessárias, vai estar informando o login, né, que é necessário para que ele faça o acesso à sala de aula. E aí, quando ele receber os e-mails dos alunos, o secretário vai estar entrando dentro da sala de aula virtual e inserindo esses alunos. O coordenador, ele também vai ter acesso à sala de aula virtual. Ele vai ter as suas ações. Ele precisa acompanhar como está acontecendo o processo dentro da sala de aula. Então, o gestor ele vai estar administrando isso junto com a coordenação, junto com os professores e junto com os secretários. É um trabalho colaborativo, onde cada um tem uma responsabilidade. E eu creio e acreditamos que esse trabalho ele vai ser desenvolvido da melhor forma possível, que cada um vai dar o seu melhor. Porque o que nós queremos aqui, todos, é apenas um ensino de qualidade, que de fato aconteça. Nós estamos na educação, porque nós acreditamos na educação. Então, se nós estamos aqui, nós vamos dar o nosso melhor para que isso aconteça. Nós vamos estar abrindo, né, a agenda de visitas, provavelmente a partir do dia 15 de abril, e aí nós vamos estar indo até as escolas para dar esse suporte mais de perto. Acreditamos que até lá os professores já tenham acessado a sala de aula, já tenham sinalizado quais são as suas dúvidas,
para que quando nós abrirmos a agenda, possa ser sinalizado o que nós precisamos estar tratando mais próximo com esse professor. Também está aberto o nosso WhatsApp, está aberto o nosso e-mail para que nós também possamos estar tendo um diálogo mais próximo. E durante todo o processo, nós precisamos repensar sobre a nossa prática pedagógica, planejar as tarefas em grupos colaborativos, sempre, gente. Não vamos nunca fazer nada sozinhos. Se nós temos dúvidas, vamos perguntar. Com o uso de tecnologias digitais, e nós sabemos que a tecnologia, ela não vem... Só um minutinho, deixa eu só abaixar o som aqui um pouquinho. A tecnologia hoje, ela não vem para resolver todos os nossos problemas. Tá ouvindo direitinho aí? Ela vem para nos ajudar. E aí, através do uso das tecnologias, nós vamos conseguir sistematizar os conhecimentos construídos, debater coletivamente esses planejamentos, aplicar as tarefas planejadas na sala de aula virtual, bem como registrar essas ações, socializar as ações e experiências a partir da aplicação das tarefas em sala de aula, compartilhar dúvidas, experiências que emergiram durante o processo e avaliar o processo olhando para a nossa prática profissional. E nós precisamos entender que é uma constante mudança. Nunca que nós sabemos tudo, nunca que quem está ali mediando é o conhecedor de todos os... Nunca que a gente vai saber tudo. Principalmente quando se trata de tecnologias. Ao mesmo tempo que a gente entra numa plataforma, a gente entra nela hoje, amanhã, a gente acessa novamente essa plataforma, já mudou, já foi atualizada. Então, não tem como nós sabermos tudo. Mas se nós compartilharmos as nossas experiências, as nossas dúvidas, os nossos anseios, nós vamos juntos conseguindo caminhar. Né? Bairral, ele diz que é importante que os educadores reconheçam essa transformação. E ele fala que ela precisa ocorrer no chão da escola, de modo que novas práticas sejam elaboradas e implementadas, sob pena do ensino distanciar-se cada vez mais dos interesses e motivações dos alunos. Então, é isso que nós buscamos, que o nosso aluno esteja cada vez mais interessado, motivado, e nós sabemos que essa é uma ação que precisa ocorrer de dentro para fora. Não adianta eu querer falar para você que é importante isso, que você precisa estudar. Isso precisa acontecer a partir de você. Você precisa querer, você precisa buscar, senão não vai acontecer o processo. Essa mudança ela não pode acontecer apenas na estrutura física ou no ambiente que contempla a equipe gestora ou coordenadores e professores. Precisa acontecer de dentro para fora, como eu falei, e carece ser uma transformação constante, duradoura, que alcance a todos. Mas como que nós vamos alcançar todos se tem alunos que não têm internet? Nós precisamos pensar em uma possibilidade que também atenda esse aluno. Mas eu também não posso, porque ele não tem internet, falar que eu não vou disponibilizar um recurso, porque alguns têm e outros não. Nós precisamos ter, são várias estratégias que atendam a todos, porém que não limite nenhum. Nós não podemos colocar um limite. Nós precisamos, sim, disponibilizar o recurso e aí procurar atender aqueles que não têm acesso. É mais que uma ação, é um projeto que visa a modificação de nossas práticas, a fim de atender às demandas que vão surgindo. Nós não estamos mais com a educação de 10 anos atrás. Nós precisamos pensar nas demandas que vêm surgindo e vamos nos adequando. Colocar aqui no chat que a imagem está embaçada. Isso aí é quando você configura o seu computador. Você consegue configurar para que você consiga visualizar melhor. Não é aqui. É configuração com o seu celular ou com o seu computador. Nós podemos até depois estar falando um pouquinho sobre isso, para que na próxima vocês consigam estar visualizando direitinho o pessoal aí que não está conseguindo visualizar. E aí nós temos como foco principal o ensino e a aprendizagem. A inserção de recursos tecnológicos pode trazer subsídios para ressignificar a nossa prática enquanto docente,
Como eu disse, não é a solução para todos os problemas educacionais, mas o uso desses recursos colabora para o desenvolvimento da aula e dos processos a ela vinculados. Papert, ele já dizia que essas situações prazerosas, a partir de experiências concretas e interessantes, fomentam o pensar desde cedo, e não nós precisamos de experiências e de situações prazerosas, onde o aluno ele tenha prazer em estar naquele ambiente. O uso do computador ele favorece essa possibilidade, inclusive de atuar como mediador intelectual para o aprendizado e de outros conhecimentos, uma vez que o professor ele desempenha o papel enquanto mediador. E o aluno ele percebe essa possibilidade de aprendizagem, superando a cultura de uma educação formal. Nós precisamos superar isso, nós sabemos que não é fácil, mas nós precisamos superar isso e implantar novas metodologias. A utilidade do computador enquanto máquina vai além de fornecer informações. É possível explorar e programar tais máquinas como fazemos com o nosso pensamento. Ao executar essas tarefas através de tecnologias digitais, sejam elas propostas ou apenas por livre e espontânea vontade, porque o aluno ele pode estar por livre e espontânea vontade, apenas ele está pesquisando, ele quer aprender, ou ele também pode ter uma tarefa proposta. Então, nós estamos adentrando em um mundo da ludicidade. Quando ele acessa um software, ele vai criar uma história em quadrinho, é um exemplo de quando nós estamos adentrando ao mundo da ludicidade, onde nós podemos criar situações e desvendar mistérios criados por nós mesmos. Um exemplo, eu gosto de colocar o da história em quadrinho, porque é uma experiência que eu tenho vivido, é até uma proposta interessante, quando nós propomos ao aluno para ele criar uma história em quadrinho. Então, você apresenta para ele uma temática, e aí dentro daquela temática ele vai criar a sua história em quadrinho. E aí ele começa a pensar nos personagens que ele vai colocar, ele começa a pensar no texto em que ele vai inserir, e aí quando você percebe, ele percebe que ele está em um mundo imaginário, que ele começa a criar ali na sua cabeça, e aquele mundo ele começa a se tornar real. Então, isso é muito gratificante de ver. E aí ele busca o conhecimento para estar colocando ali dentro daquela historinha. Então, é uma metodologia bacana, é um recurso legal que eu gosto de trabalhar. Nós podemos até depois, em outras lives, tratar disso também, sobre alguns aplicativos onde é possível criar história em quadrinho. E a gente consegue trazer o aluno para esse mundo, né, lúdico, que ele se sinta protagonista, que ele consiga criar um artefato e ele olhar e falar, nossa, foi eu que criei. E aí a gente vê que ali naquele processo está inserido conteúdos, conhecimentos e reconstrução de conhecimentos. Rosa e Maltempo também, eles falam com relação à ludicidade, ao campo educacional, que é possível destacar a importância do lúdico na vida das pessoas, do estar livre para fazer o que deseja, como brincar, pode promover o interesse na ação de cada indivíduo, acarretando muitas vezes o surgimento de um universo imaginativo surpreendente, como eu citei aqui o exemplo da história em quadrinho. Então, isso é possível através do computador, basta nós sabermos utilizar e mediar esse processo. Os mesmos autores, eles ainda completam que podemos construir esse universo em ambientes educacionais, promovendo interatividade e que possibilitem a liberdade de pensamento na construção do conhecimento, e não uma mera reprodução de informações prestadas. Nós precisamos abrir mão disso, apenas reproduzir o que nos foi passado. O aluno ele pode fazer além do que nós sabemos. Quando você propõe para ele fazer uma tarefa no computador, não quer dizer que ele vai fazer exatamente como você pediu. Ele tem essa liberdade de explorar e, de repente, vai sair algo melhor do que você pensa, até melhor do que nós sabemos fazer. Isso faz parte do processo e nós precisamos aceitar e compreender isso. Nós precisamos nos atentar ao uso do computador, levando em consideração que há essa possibilidade de visão lúdica, mas não apenas isso. É necessário que nos atentamos e não percamos de vista as várias contribuições que esse uso pode proporcionar ao desenvolvimento cognitivo do aluno. Nós temos estudos que comprovam isso. E hoje nós estamos aqui
depois de falar com esse embasamento teórico, né, porque nós não estamos aqui apresentando um recurso sem embasamento teórico, nós estudamos, nós pesquisamos se era válida essa proposta, nós nos conectamos com outros municípios para saber como se dava esse processo lá, e assim, nós temos tido resultados bastante positivos. E procuramos um embasamento teórico e conseguimos comprovar que realmente, de fato, se soubermos aplicar, nós teremos sim um resultado positivo. E hoje nós temos aqui o Google for Education, é a nossa plataforma de estudo. Para quem conhecia o antigo G Suite, hoje ele está com um novo nome, chama Google Workspace for Education, voltado nós temos algumas ferramentas que são, vamos colocar assim, que elas foram pensadas para o uso na sala de aula, porque elas não foram feitas apenas para o uso de sala de aula, mas nós pensamos com um viés para aplicação na sala de aula. Então, essa é a nossa plataforma, Google Workspace for Education. O pessoal pediu até para eu poder escrever, eu estou colocando aqui na tela, e depois a gente vai estar disponibilizando também, mas não tem necessidade, não. Não precisa ficar se atentando ao nome, porque nós teremos o acesso. No final da apresentação, tem algumas perguntas que o pessoal está fazendo. No final da apresentação, nós estamos anotando e aí nós vamos estar falando e tentando aí tirar as dúvidas, tá bom? Porque se a gente parar agora para responder, a gente não consegue seguir aqui com o nosso roteiro, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que nós vamos responder. Então, como eu estava falando, nós temos um conjunto de ferramentas e serviços que são gratuitos. Se fosse uma escola particular, ela não teria esse acesso de forma gratuita. Mas, como nós somos uma escola pública, nós fizemos um processo de solicitação e aí, graças a Deus, deu tudo bem, nós conseguimos, né, a aprovação. E aí nós vamos utilizar esses conjuntos de ferramentas e serviços gratuitos do Google que foram adaptados para o uso em escolas. E aí, através dessa plataforma, é possível a conexão entre usuários em ambiente virtual, criação e sustentação de ambientes virtuais que possibilitem aos professores administrar esses ambientes, lembrando que cada sala de aula está vinculada à conta da escola. Então, não é a conta do professor que a sala de aula virtual ela está vinculada. Ela está vinculada à conta da gestão e o professor ele entra para administrar essa sala de aula. Então, ela já foi criada. O que o professor vai fazer é mudar o design, ele pode mudar o tema, ele vai colocar o material, ele vai administrar. Ele é dono da sala de aula, né, virtual, como ele é dono de uma sala de aula presencial no bom sentido, né? Os administradores convidam os alunos para participarem das salas de aula, o aluno ele acessa seu e-mail e aceita. Quanto aos remanejamentos, o aluno ele entrou, saiu, pediu transferência, isso vai ficar sob responsabilidade da gestão, que vai administrar essa demanda, passando para os secretários, está fazendo esse processo. E hoje, como primeiro momento, né, nós tivemos aí uma conta institucional, né? Para iniciar o nosso trabalho, no primeiro momento foi criada uma conta institucional e hoje a SMECD ela pode contar com um site. Nós temos hoje um site da Secretaria de Educação, educação.novaviçosa.ba.gov.br, e aí sem ser cedilha, sem nada, né? Que aí no caso ficaria educacam.novavicosa.ba.gov.br. Esse link vai ser disponibilizado, podem ficar tranquilos. Nós estamos ressignificando o site, ainda alimentando, né? Porque saiu essa semana. Então, nós estamos ainda fazendo, né, as adequações necessárias, mas ele já pode ser acessado e em breve ele vai estar aí atualizado com as informações necessárias. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma dica, pode enviar para a gente. Seria bacana se lá no site da Secretaria de Educação tivesse essa informação. Nós vamos aceitar, será bem-vinda, né? Vocês podem estar enviando para a gente. Hoje, a Secretaria de Educação também conta com uma conta no Instagram, onde nós divulgamos as nossas ações. Inclusive, essa live foi divulgada lá no Instagram da SMECD, então a gente pede para vocês seguirem
porque lá vocês vão ter as informações em tempo, né? Conseguir se atualizar com as informações da Secretaria de Educação, que nós estamos postando tanto no site, será postado, quanto no Instagram. E aí vocês podem seguir lá, pode procurar Secretaria Municipal de Educação de Nova Viçosa. Também eu vou enviar o link para vocês depois. Hoje nós temos um canal no YouTube, que é esse que vocês estão assistindo essa live, que é Formação Continuada SMECD, e é por aqui que vai acontecer as nossas lives. E nós teremos também, na verdade nós já temos, vocês ainda não têm acesso, é o nosso curso, além dessa live aqui, ele vai acontecer dentro de uma sala do Moodle. Então lá no Moodle vai ter um curso à distância, onde será disponibilizado todo esse material que eu estou falando aqui, vai ter lá na sala do Moodle. Essa live que está acontecendo aqui, não hoje, mas nós teremos aí um prazo, né, após a live, para disponibilização lá na sala do Moodle. Então, terá também lá na sala do Moodle um link para que você acesse essa live. Lembrando que o nosso curso, eles são 120 horas. Porém, ele é composto por nós temos duas situações. Uma é a sala do Moodle, onde acontece o curso EAD, onde você tem acesso ao material, onde você vai fazer as tarefas, onde você tem acesso a tutoriais, quiz. Lá nós vamos estar fazendo o nosso curso EAD. Porém, não é só lá no Moodle. Nós temos também as nossas lives. Então, para que você tenha as 120 horas ao final da formação, você precisa assistir a live em tempo real e você precisa acessar a sala de aula no Moodle. Ah, mas eu perdi o conteúdo da live e agora o que eu vou fazer? Lá no Moodle você terá acesso. Porém, você não será pontuado, né? A pontuação que é destinada quando você assiste a live ao vivo, você não terá, porque você não esteve aqui presente, né? Então, a gente tem pontuações diferentes. Quando você assiste a live ao vivo, participa dela, você tem 2 horas de pontuação que vai complementar, faz parte da carga horária de 120 horas. Então, você tem uma pontuação lá na sala de aula do Moodle, que é 100 horas, né? Dentro da sala do Moodle, cumprindo todas as tarefas, participando de tudo, você tem 100 horas. As outras 20 horas serão compostas através do momento em que você assiste a live. Você assistiu a live, você vai somando aí 2 horas a cada live assistida e ao final, você, contemplando 120 horas, você será certificado. Depois, o acesso à sala do Moodle. Quem vai ter acesso? Apenas os usuários cadastrados. Como que eu vou me cadastrar para acessar essa sala do Moodle? Você vai preencher um formulário, um Google Forms. Ao preencher esse formulário, essa informação chega para a gente e a gente cadastra vocês lá na sala do Moodle. Então, nós vamos cadastrar vocês na sala do Moodle através do preenchimento do Forms. Como que eu vou receber esse Forms? Nós vamos colocar o link lá no grupo dos gestores e coordenadores e eles vão disponibilizar a todos os professores. Lembrando, o curso pode ser inscrito, professor, coordenador, gestor, inclusive o secretário. Se ele quiser participar desse curso, ele também pode. Por quê? Porque ele vai estar inserido dentro da sala de aula virtual. Como ele vai estar inserido dentro da sala de aula virtual, é bom que ele entenda esse processo. Então, eu acho interessante, caso ele queira, nós também não vamos privar ele de participar do curso, não. Até porque ele está inserido na educação e é bom ele conhecer, né, como que acontece esse processo. O nosso contato. Hoje nós temos um e-mail do suporte. Para que serve o e-mail do suporte? Problemas técnicos, problemas com o funcionamento da plataforma. Você vai enviar um e-mail para suporte@edu.novaviçosa.ba.gov.br. Vai sinalizar qual é o seu problema e nós vamos te retornar. Canal de comunicação. Esse canal de comunicação é as nossas conversas, né? Eu estou com uma dúvida aqui, que não é um problema técnico, e aí eu preciso falar com você, eu preciso enviar uma planilha, eu preciso enviar uma conversa formal, e aí eu vou usar o SMECD@edu.novaviçosa.ba.gov.br
E lembrando que também tem o meu WhatsApp aí, o pessoal pode enviar as mensagens, eu tenho respondido sempre que possível. Às vezes a gente demora um pouquinho a responder porque a gente tem bastante demanda. Nós temos mais de 36 unidades de ensino. Então, acontece às vezes a gente demorar um pouquinho a responder, mas a gente tem respondido sim, tanto aos e-mails quanto às mensagens no WhatsApp. Nós temos aí o nosso segundo momento, que foi a criação dos e-mails institucionais, que já iniciou. Como eu disse, nós temos um e-mail para cada unidade de ensino, a gestão, a coordenação, a secretaria, os professores e os alunos. E aí, na conta da gestão, estão cadastradas as salas de aula. Os gestores que já enviaram os dados dos professores e alunos podem me solicitar a planilha com endereços de e-mail e respectivas senhas. Então, quando é que você vai solicitar para mim esses login? Depois que você me enviar os dados, tanto dos professores quanto dos alunos. Me enviou, eu vou gerar um e-mail e aí você me solicita lá no e-mail da SMERD. Euna, por favor, me envie o login dos professores e alunos. Eu vou te retornar com uma planilha com o login de todos. Lembrando, gente, que quinta-feira nós já vamos ter outra live. E na live de quinta-feira nós já vamos estar acessando a plataforma. E aí, assim, o ideal é que esses gestores já tenham me enviado a solicitação e eu já tenha retornado, para que os professores façam acesso. Porque se o gestor não me envia os dados, eu não gero o e-mail e automaticamente o professor não vai conseguir acessar. Então, assim, vamos fazer o possível aí para estar atendendo essa demanda. Nós temos dentro da nossa plataforma o Gmail, que é a nossa porta de entrada à plataforma, onde nós vamos fazer o login, né, com acesso através do nosso e-mail. Nós vamos ter algumas ferramentas, como a agenda. Através da agenda você consegue estar, inclusive, agendando a reunião no Meet. Você consegue colocar lá os compromissos que você tem e ser lembrado, né? Porque o Google, ele te lembra. Nós teremos o Drive, que é a nossa nuvem. E aí nós podemos, no nosso Drive, colocar o nosso Forms, os nossos docs, as planilhas, todas armazenadas na nuvem. E aí não vai estar precisando comprar um espaço, porque o nosso Drive ele é bem espaçoso e dá para colocar todas as informações necessárias. Nós teremos a oportunidade de criar sites, caso a sua escola, você deseja criar um site para a sua escola. É possível também, a gente tem esse acesso permitido. O pacote Office do Google, que é o Google Docs, planilhas e apresentações, nós também temos esses recursos. A lousa virtual, que fica dentro do Meet, que é a Jamboard, nós também temos esse acesso e é bem bacana também. O Meet, onde nós vamos realizar as nossas reuniões e formações, né, e as nossas aulas online com os nossos alunos. Nós teremos o Google Formulários, onde nós vamos realizar pesquisas, avaliações, podemos criar jogos. E nós teremos a nossa sala de aula virtual, que é o Classroom. A partir dessa sala de aula virtual é que nós vamos estar disponibilizando todos esses recursos para os nossos alunos. Lá na sala de aula virtual, você pode estar colocando um Google Forms, o seu aluno acessar, responder questões, assistir vídeos, tudo isso é possível e nós vamos estar falando especificamente de cada um desses itens. Não hoje, né? Mas nós teremos uma oficina destinada para cada um desses itens. O nosso terceiro encontro são oficinas com coordenadores, gestores e professores, e ela vai continuar, né? Nós tivemos um primeiro momento com coordenadores e gestores, hoje nós estamos com todos aqui incluídos, e a partir de agora todas as formações serão com todos incluídos, né? Será aberta a todos. E aí nós vamos apresentar as informações necessárias referente ao novo formato de ensino e socializar os conhecimentos sobre a disponibilização dos recursos, a criação dos e-mails, a criação da sala de aula virtual, que tudo isso nós já fizemos, acesso ao Drive, criação de formulários online, acesso e agendamento de webconferências, gravação dessas webconferências, a inserção dos professores na sua respectiva sala de aula, a socialização com os pais, que vai ser através do Meet. Então, nós vamos falar um pouco sobre o Meet para que a escola tenha condição de estar oferecendo também essa reunião via Meet com os pais.
a postagem de material na sala de aula, criação de fóruns, registro de frequências, as matrículas dos alunos, tudo isso nós vamos estar falando e quando necessário nós vamos fazer especificamente uma live para estar falando de cada situação. Aplicar as tarefas planejadas na sala de aula virtual, registrar essas ações, socializar as ações e experiências a partir da aplicação das tarefas em sala de aula. Nós vamos estar também planejando essas tarefas em grupos colaborativos. O gestor ele vai ter a oportunidade de criar uma sala de aula para que os professores possam planejar. Então, essa sala de aula, quem que vai estar nessa sala de aula? O coordenador, o gestor e os professores. E aí nós temos algumas sugestões. Por exemplo, quando o gestor criar uma sala de aula para planejamento, ele não precisa criar apenas uma sala de aula e colocar todos os professores junto. Ele pode separar por área de conhecimento, ele pode separar por segmento, né? Nós chamamos por etapa. E aí fica a critério da escola. Porém, nós orientamos que seja feito de forma que não tenha um aglomerado de pessoas muito grande e que não é possível fazer o diálogo, porque a sala de planejamento é justamente para quê? Para pensar nas tarefas. Então, se eu reúno ali todos os professores de língua portuguesa do 6º ano, 7º, 8º e 9º, é um diálogo. Se eu reúno os professores de língua portuguesa da educação infantil com o do ensino fundamental, já é outro diálogo e talvez os resultados não sejam tão positivos. Então, nós precisamos pensar e estreitar esses relacionamentos para que, de fato, aconteça um planejamento de forma colaborativa. Nosso quarto momento, nós temos criação de salas de aula. Então, as salas de aula elas já estão criadas, estão vinculadas à conta de cada unidade escolar. Os gestores, junto aos secretários, quem fará essa ação é o secretário. Por que a gente coloca gestores junto aos secretários? Porque ele precisa administrar isso, porque ele precisa fornecer um login para o secretário e verificar se tudo está acontecendo devidamente. E aí eles adicionarão os respectivos alunos às salas de aula. E os gestores, junto aos coordenadores, adicionarão os respectivos professores às salas de aula. Os gestores, junto aos coordenadores, criarão as salas de aula para planejamento e interação aos professores e coordenadores. Vai ter essa interação aí entre professor e coordenador. Inclusive, o gestor pode até criar uma sala de aula para ele tratar de assuntos específicos da administração. Ele tem alguma situação que ele quer tratar ali com todos, se ele quiser uma sala de aula, discutir, colocar algum texto, ele fica à vontade, ele pode também. O gestor pode criar quantas salas de aula ele quiser. Embora já tenha criadas as salas aqui por nós, ele terá a oportunidade de criar quantas salas ele quiser. Ele tem essa autonomia. O quinto momento são as nossas formações e oficinas, né, que seguirão no ambiente virtual, lá no Moodle, e aí aqui também no nosso canal. E aí todas as informações nós vamos postar no grupo de gestores e de coordenadores. O sexto momento são as matrículas e transferências dos alunos. Os gestores, junto com a secretaria, eles precisam estar acompanhando isso durante todo o ano, né? Acontecem as transferências durante todo o ano, então a secretaria precisa estar acompanhando esse processo, estar fazendo esse remanejamento. Porque quando o aluno ele é transferido, ele precisa sair da sala de aula virtual. Ele pode viajar, participar, de onde ele estiver. Agora, se ele foi transferido de escola, então ele precisa ser retirado daquela sala de aula. O nosso sétimo momento vai ser o encontro virtual com os pais. Cada escola irá promover uma reunião com os pais e socializar as informações necessárias, se colocando à disposição para o atendimento individual, caso for necessário, né? Porque nós sabemos que há casos em que você precisa fazer esse atendimento. E aí nós vamos precisar usar todos os protocolos, né, de segurança para que tenhamos, né, um relacionamento presencial, mas que não ofereça risco. E o nosso oitavo momento vai ser a visita técnica à escola. Nós vamos abrir a agenda e aí durante todo o processo de implantação nós teremos as visitas técnicas às escolas. E aí eu vou, lá no grupo também dos coordenadores, gestores, eu vou estar enviando, a agenda está aberta. E aí a gente vai começar a fazer esses agendamentos. A previsão é que inicie dia 15 de abril.
O nosso nono momento conta com os relatórios e acompanhamentos por parte dos coordenadores. Os coordenadores, eles farão os acompanhamentos, darão os suportes, né, nas salas de aula. Toda a questão pedagógica, né, é vista junto aos coordenadores, e nós estamos aqui também para auxiliar no que for preciso, e aí os coordenadores estarão sinalizando e fazendo as observações necessárias e se colocando à disposição de toda a comunidade escolar. E aí vai estar também sinalizando para nós, né, alguma situação, e nós vamos procurar aí estar ajudando também da melhor forma possível. E o 10º momento é a nossa certificação. Os professores e coordenadores terão, né, a oportunidade de expor suas dúvidas, receber orientação quanto ao uso das tecnologias durante a formação, com o intuito sempre de facilitar e estreitar suas relações com as tecnologias disponíveis e agregar conhecimento à sua prática docente. Gente, nós não podemos mais correr. Não dá mais para falar assim, eu não quero usar. Não é mais uma opção, é uma necessidade. E assim, não é impossível. Nós temos... o primeiro passo é querer. Você quer fazer? Pronto. O demais, a gente está aqui para ajudar. Pode contar, a gente está à disposição. Qualquer tipo de dúvida. Mas vai achar que eu não sei, eu não vou fazer pergunta, porque vai achar que eu não sei isso. Não tem problema nenhum. Ninguém sabe tudo. Pode perguntar, por mais besta, vou colocar esse besta entre aspas, que você fala assim, minha pergunta ela é muito besta. Não é. Toda dúvida e toda pergunta ela é importante, é relevante sim, porque ela faz parte do processo. Você não pergunta, você não vai aprender e isso vai acabar refletindo lá na frente. Então, pergunta. Nunca deixe de perguntar. Se você tem dúvida, fale, procure. A gente está aqui para ajudar. Se o seu coordenador não conseguir te ajudar, não é culpa dele. Mas ele vai procurar a gente e a gente vai lá também tentar dar esse suporte. Então, nós estamos trabalhando assim, em conjunto, em união, um ajudando o outro. Não tem ninguém que sabe mais, não tem ninguém melhor do que o outro. Nós estamos aqui juntos para fazer a educação acontecer. O que não pode é ficar do jeito que está. A culminância do curso, ela se dará mediante a interação do grupo e a apresentação dos trabalhos desenvolvidos durante o processo de implantação. Então, tudo que vocês estiverem fazendo, registrem, faz print, cria um link, vai guardando. Tudo isso que vocês estão fazendo. Eu fiz aqui uma atividade muito bacana com meus alunos, eles interagiram, registra, tudo isso. Por quê? Primeiro que você vai disponibilizar. Né? Você vai disponibilizar isso, você vai mostrar para o pai o que está acontecendo, então você vai precisar. E depois você, na culminação, né, quando acontecer a culminância do nosso curso, você vai trazer isso e vai apresentar para nós quais foram os resultados obtidos. E a nossa finalidade é sistematizar possíveis falhas e contribuir. Né? Nós organizaremos um encontro. Esse encontro ele pode ser virtual, porque nós nem estamos mais pensando em presencial, mas esse encontro ele pode ser virtual. E aí, nesse encontro, vocês poderão estar apresentando esses trabalhos desenvolvidos. Podemos pensar aí como na melhor forma possível. E aí, fazer a avaliação e validação do processo. No Moodle, acontecerá a validação das tarefas propostas no ambiente, né, em que, somadas as tarefas complementares, farão a composição da carga horária para fins de certificação. Nós temos aqui um cronograma simplificado. Esse cronograma ele pode ser reorganizado, mas até então essa é a nossa proposta. Hoje nós estamos tendo a aula inaugural, que é a apresentação da plataforma. Eu coloquei aqui, dia 18/3, era a data que nós tínhamos a perspectiva, nós pensamos que até o dia 18/3, todas as planilhas com os dados dos professores seriam entregues. Mas eu posso dizer para vocês que eu não tenho 20% de planilhas entregues com dados dos professores. Então, assim, eu estou pedindo mesmo que os gestores enviem, por favor, essas planilhas com dados dos professores, porque vai ficar inviável o professor acessar a plataforma se essa planilha não chegar. A entrega das planilhas com dados dos alunos, nós pensamos nela até hoje no fim do dia. E nós precisamos mesmo dessas planilhas também, porque se nós não tivermos os dados dos alunos, também vai ficar inviável o acesso dos alunos à plataforma. Então, assim, faça aí uma força-tarefa na escola,
conta com quem você puder, pede ajuda e envia para nós essa planilha. A nossa próxima oficina está marcada para o dia 25, quinta-feira. O horário eu vou postar no grupo. Provavelmente será à tarde. Nós vamos estar fazendo assim, gente, para tentar atender melhor, né, o nosso público. Uma nós fazemos de manhã, outra nós fazemos à tarde. E vamos estar fazendo aí esse movimento, para não ficar sempre no mesmo horário também. Então, na quinta-feira ela será à tarde, e aí nós vamos disponibilizar o horário. Provavelmente, ela deve acontecer 2h30, mais ou menos nesse horário, às 14h30. Porém, eu vou disponibilizar o link lá com as informações no grupo dos gestores e coordenadores. Mas aí vocês já estão sabendo que acontecerá na quinta-feira e será no período da tarde. E nós vamos tratar do Gmail e do Classroom. Então, eu preciso que quinta-feira todos estejam... O ideal é o quê? Que todos estejam com o seu e-mail. Porque nós vamos fazer o acesso ao nosso e-mail, a Google Sala de Aula. E aí, o que nós vamos fazer dentro? Nós temos algumas tarefas, como, por exemplo, mudar o tema da sala de aula, inserir alunos, configurar a nossa sala de aula, postar um texto de boas-vindas, criar os tópicos por componente curricular, fazer a manutenção da sala de aula. Tudo isso nós já vamos começar na quinta-feira. Então, eu preciso que os professores já tenham esse login em mãos para que eles possam fazer o acesso. Talvez não consiga fazer concomitante, por quê? Porque isso vai precisar de 2 aparelhos. Um para me assistir e um para poder estar acessando. Mas para quem tem essa possibilidade, vai ser muito bom, porque ele vai conseguir fazer em tempo real. Lembrando que a live depois vai ser disponibilizada, caso fique alguma dúvida, tem como depois retornar, porém não vai ter aí essas 2 horas de quem assistiu ao vivo, né? E aí nós temos aqui a nossa segunda oficina, dia 30/3, vai estar falando sobre o Meet, Jamboard e agenda. Jamboard é aquela lousa virtual. Então, nós vamos estar falando um pouquinho mais especificamente do Meet no dia 30 de março. E no dia 6 de abril, nós vamos estar falando sobre planilhas, docs e apresentações, que é para poder estar preparando um documento, uma planilha, e a gente vai estar passando algumas informações, estar conversando um pouquinho sobre isso. E dia 13/4, nós vamos estar falando sobre o Drive e o Google Forms. Nós teremos outras oficinas, eu coloquei aqui tema a ser definido, por quê? Eu preciso verificar como que vai se dar como vai dar esse início, né? As relações dos professores com esses recursos, e aí a gente vai pensar, até porque, de repente, eu preciso retornar em algum desses temas, e aí a gente remarca também uma nova oficina com o mesmo tema, a depender da necessidade. A criação e manutenção das salas de aula para planejamento, os gestores, a partir do momento que eles receberem o login, eles já podem criar, né? Quem já tem esse conhecimento, quem não tem ainda, a partir do momento em que ia participar da live na quinta-feira, ele já vai conseguir fazer isso. E as matrículas dos alunos, nós colocamos aqui até o dia 29 de março, né? A previsão, que estejam todas concluídas. O encontro virtual com os pais, nós colocamos uma data aqui, essa data pode ser conversada, né, com os seus coordenadores, e o coordenador geral aqui da Secretaria de Educação, a data prevista para 1º de abril, todas as escolas façam um encontro virtual com os pais. Até o dia 1º de abril já aconteceu a formação via Meet, né, para que vocês possam tirar aí algumas dúvidas e se prepararem para estar fazendo essa reunião com os pais dia 1º. E precisar de algum material, eu quero utilizar em algum slide desse aqui que você colocou, eu achei bacana essa parte, pode me solicitar, eu envio para vocês, vocês podem usar, não tem problema, né? Se vai somar, não tem problema. Talvez a gente não disponibilize na íntegra, porque tem informações que não dá para disponibilizar, mas se a gente puder ajudar, a gente vai estar ajudando sim, no que for preciso. A visita técnica à escola a partir do dia 15 de abril, os relatórios e acompanhamentos seguem durante todo o processo de formação, os coordenadores podem estar enviando para a gente, e no final a gente soma aí 120 horas de certificação, somando 20 horas de live, mais 100 horas de curso no Moodle. E eu, antes de mostrar a sala de aula, porque eu vou entrar agora em uma sala de aula virtual,
de uma escola para mostrar para vocês como que ficou. Eu já deixo aqui a minha mensagem, né? Inclusive, essa mensagem ela foi dita por Papert, quando ele falava da abordagem construcionista. Ele diz que se um homem tem fome, você pode dar-lhe um peixe, mas é melhor dar-lhe uma vara e ensiná-lo a pescar, porque assim você está disponibilizando para ele recursos para o próprio sustento, e não apenas matar a fome em um dia, né? Eu vou entrar aqui agora na sala de aula virtual. Aqui, através do e-mail da gestão do Veracruz, eu consegui acessar a sala de aula, todas as salas de aulas do Colégio Veracruz. Olha quantas salas de aula o Colégio Veracruz tem. Se não me engano, são 17. E aí aqui vai ser essa visão que o gestor vai ter e o professor terá também. Porém, o professor só vai conseguir visualizar a sala de aula em que ele está como professor participante, né? Se ele não participa de uma sala de aula, ela não vai aparecer para ele. E aí, são essas as salas de aula, são essa visão que vocês terão. Esse tema poderá ser mudado. Aqui, ó, para corrigir, agenda, tudo isso nós vamos estar tratando depois. Aqui é só para mostrar para vocês como ficou. Colégio Municipal Veracruz, 7ª e 8ª Série C, multisseriado noturno. E aqui, nesse ambiente, é que acontecerão as nossas aulas. Aqui nós temos o mural, aqui nós temos o campo para atividades, inserir alunos e professores, notas, tudo isso nós vamos estar inserindo aqui e trabalhando. Aqui, ó, link do Meet, gerar a reunião, nós conseguimos já gerar aqui o link do Meet, e essa é a nossa estrutura. Aqui o gestor e o professor pode olhar, ó, todas as salas de aulas e está trabalhando aí, fazendo a manutenção delas. Eu já trabalhei com o Google Sala de Aula, fiz um curso de formação e, assim, o retorno foi muito positivo, muito bacana, eu gostei. Temos aí algumas experiências e eu acredito que os professores vão fazer, sim, um trabalho muito bonito. Nós temos visto aí, sem a plataforma, muitos trabalhos bacanas, né, que vem acontecendo, e é só uma questão mesmo de sistematização e de organização, nós vamos conseguir aí fazer com muita maestria esse trabalho. Eu finalizo aqui agora todas as informações, e aí eu vou para o chat responder aí as questões do chat. Eu vou aumentar a minha tela aqui, para que vocês me vejam um pouquinho maior. Olha, nós temos aqui uma dúvida de um gestor e ele faz porque, de repente, a dúvida dele seja a dúvida de outras pessoas. Ele diz o seguinte: alunos novatos do 6º, 7º, 8º e 9º anos, faz outra planilha para os novatos e envia depois, né? Assim evita o atraso. É uma ótima, foi até Carlinhos, né? Professor Carlinhos do Abel. É uma ótima sugestão, Carlinhos. Pode sim, já envia uma planilha com os alunos que são da casa, a gente já agiliza esse processo, já faz a geração desses e-mails, devolve para vocês, e aí, de acordo for acontecendo as matrículas dos novatos, vocês fazem outra planilha e envia para mim. Assim, não gera um atraso nessas informações. Essa ideia pode sim ser adotada, sim, a gente pode fazer dessa forma. Inclusive, teve uma outra diretora de uma outra escola que fez essa mesma pergunta em off para mim na semana passada, e eu falei com ela que podia fazer sim. Vamos ver aqui no chat o que tem mais de informação que a gente vai respondendo agora.
Ó, já tem pessoal aqui que me pediu, né, alguns slides para disponibilizar. Depois pode entrar em contato comigo pelo SMACD, o e-mail, ou pode mandar também no Zap, especificamente, né, a parte que você gostou, e aí eu envio sim, tá? Para você estar montando aí algum material para estar falando sobre a plataforma. Eu não vou falar que eu vou participar de todas as reuniões de pais, porque eu não consigo atender. E aí, se eu aceito participar de uma, a outra escola, né, também vai querer. E aí eu não vou conseguir estar atendendo a todos. Então, por esse motivo que eu não vou me oferecer a estar participando dessa reunião com os pais com vocês. Mas a gente também pode pensar em uma ação aí voltada para os pais depois. Genine me perguntou o seguinte: quais os programas que eu preciso ter no celular ou no computador, além do Meet, para participar do curso e lecionar? O que é que você precisa? O Gmail não é necessário um aplicativo. Embora você possa baixar, não é necessário. Você pode acessar ele online, né? O seu Gmail, bonitinho. O Google Sala de Aula, você também consegue acessar sem baixar um aplicativo. Embora você também consiga baixar, porque o Google ele tem essa possibilidade. Ou você acessa online, sem baixar nenhum aplicativo, ou você baixa no seu celular um aplicativo. Porque, de repente, por exemplo, eu quero postar uma atividade lá na sala de aula virtual, no Classroom. Mas eu não estou em casa, eu não estou com o meu computador, mas eu tenho baixado no meu celular. Rapidinho eu vou ali no meu celular, pego o arquivo e posto. Então, essa a facilidade que a gente tem quando a gente baixa no celular. Ah, mas o meu celular ele não tem espaço. Então, você pode acessar virtual. Você entra, virtual não, desculpa, online, que também é virtual. Você pode entrar lá na plataforma normal, inclusive a gente vai fazer esse acesso na quinta, sem baixar. Ou seja, você não precisa baixar nenhum aplicativo. Tudo pode ser feito acesso direto na plataforma sem baixar o aplicativo. Agora, se você quiser, você pode baixar o Meet no seu celular, você pode baixar o Classroom no seu celular e você pode baixar também o aplicativo para acesso ao Gmail. Esses três você consegue baixar. Eu tenho baixado no meu celular porque eu gosto e meu celular tem espaço, né? Eu gosto e para mim facilita também. De onde eu estiver, eu consigo estar fazendo esses acessos. Aí depois, gente, nós vamos também, a gente tem assim algumas ideias, como por exemplo o Canva. O Canva é muito bacana para você produzir material. A gente pode estar fazendo uma live para trabalhar sobre o Canva, né? Algumas informações bacanas para poder estar jogando lá, criação de post, criação de apresentações, criação de aulas. A gente pode estar utilizando o Canva. A gente pode também usar depois o HQ, fazer uma live para aprender a mexer no HQ, que é a criação de história em quadrinhos. Tudo são possibilidades. Tem uma outra pergunta aqui, assim, as creches vão usar? Como fazer? Essa plataforma, ela é aberta a todos, inclusive o CASE tem sala de aula aberta, as creches têm sala de aula aberta, todos, nós não excluímos ninguém. O que vai acontecer? Quinta-feira nós vamos ter uma nova live. Nessa live nós vamos fazer o acesso, então vocês vão conhecer a sala de aula de vocês. Se vocês estiverem com o login de vocês, vocês vão conseguir entrar. Os diretores lá em tempo real, né? Eles podem acessar, podem inserir vocês já na sala de aula. E aí eu posso também mandar um link na hora, a gente pode ir conversando. E aí vocês vão conhecer o ambiente da escola de vocês. Né? O gestor vai poder acessar, inserir vocês, por isso que eu pedi que enviasse antes. Por quê? Se o gestor me enviar antes, por exemplo, ele me envia hoje a planilha com os dados dos alunos e professores. Amanhã eu passo o dia todo só gerando os e-mails dos alunos e professores. E já no final do dia, aquele diretor que me solicitar, eu já retorno. Na quarta-feira, o diretor já consegue colocar vocês dentro da sala de aula, se ele tiver essa habilidade. Então, quando for na quinta-feira, vocês, quando acessarem com o e-mail de vocês, vocês já estarão lá dentro da sala de aula de vocês. E aí a gente vai conseguir fazer um trabalho em tempo real, né? E aí vocês conseguirem acompanhar isso melhor. E aí, voltando aqui à pergunta.
como que vai fazer? Porque a creche tem uma especificidade, o CASE tem outra especificidade. Depois de quinta-feira, quando vocês tiverem os logins, ter condições de acessar salas de aula, vocês vão olhar essa sala de aula, vão explorar os recursos. E aí eu vou estar marcando uma live privada, uma reunião no Meet, somente com os coordenadores do CASE, das escolas do campo, desses segmentos que requer um replanejamento. E aí nós vamos estar conversando sobre algumas alternativas, porque nós não vamos excluir, mas nós vamos fazer adaptações. Tem recursos que não é interessante, que não vai somar, mas tem recursos sim, como por exemplo, uma aula pelo Meet. O aluno da educação infantil, ele te vê. Você ter essa interatividade, interação, é muito bacana. Então, tem alguns recursos que vai sim somar. Então, nós vamos estar pensando com relação às creches, com relação à educação especial, à escola do campo. E aí vocês, os coordenadores, já podem estar sinalizando junto aos professores, conversar, anotar aí as situações que a gente quer discutir, e aí na reunião já traz para a gente poder estar discutindo. Tem uma outra questão aqui, além do computador na escola, serão disponibilizados recursos tecnológicos para o professor trabalhar em casa. Essa questão de, por exemplo, a gente tem lá na escola o computador, o professor vai até a escola, faz a transmissão da sua aula, o coordenador ele vai precisar fazer um cronograma, né? Para hoje vai ser a aula de tal professor, amanhã o outro, depois o outro, né? Porém, tem aquele professor que ele tem o computador dele e que ele tem condições de fazer da casa dele. A gente tem pensado sobre essa possibilidade. Eu não posso falar aqui para vocês ainda com exatidão como será, mas a gente está pensando sim em uma possibilidade para atender também esse professor. E aí, assim que a gente tiver uma resposta, a gente vai estar informando, sim, caso seja concretizado. Porque eu não posso falar que algo, prometer para vocês alguma coisa e de repente não acontece. Não, eu só vou falar para vocês o que de fato eu tenho certeza. Mas nós estamos, sim, pensando e já teve, sim, uma proposta com relação a isso. A estratégia da reunião com os pais, gestores e professores terão autonomia para a realização? Sim. Na verdade, estou perguntando aqui se os professores, né, e gestores terão autonomia para isso. Sim, vocês vão abrir a reunião pelo Meet, vocês vão enviar o convite para os pais, vocês podem divulgar através das redes sociais, podem fazer um videozinho, né, convidando os pais para essa reunião, disponibilizar o link, e aí vocês vão falar na reunião. Todo mundo pode falar, pode inclusive gravar a reunião. Por quê? Com o login institucional, do e-mail institucional, você consegue gravar. E aí você pode gravar essa reunião depois e disponibilizar em outro momento, caso for necessário. Se vai ter diário. O nosso diário, gente, é o seguinte. A coordenação vai conseguir falar melhor para vocês sobre isso, mas eu posso dizer com relação à sala de aula virtual. Existe um campo dentro da sala de aula virtual, onde você consegue atribuir notas, inclusive frequência para esse aluno. E eu acho muito bacana utilizar, né? E aí você pode estar atribuindo, sim, lá notas, como se fosse um diário, aparece uma telinha, tipo uma planilha, onde você consegue atribuir frequência para esse aluno e consegue atribuir notas. É muito bacana. Inclusive, lá, quando você posta atividade, você pode até já deixar um gabarito pronto, e aí automaticamente, quando o aluno responde, as questões são automaticamente corrigidas. E aí você não vai ter nenhum trabalho de corrigir, porque o próprio sistema corrige para você. Qual é a previsão que a plataforma esteja disponível? A plataforma ela já está disponível. O que é que a gente precisa agora? Inserir professor, aluno e alimentar a nossa sala de aula. E o que é que eu preciso? Somente dos dados dos professores e dos alunos para eu gerar um e-mail e fazer a devolutiva para a gestão. A gestão, recebendo essa devolutiva, já pode começar a trabalhar. Os professores já podem acessar a sala de aula, já podem começar a colocar material. E, inclusive, os professores já podem aí começar a pensar no texto de boas-vindas,
que ele vai postar lá na sala de aula, no videozinho de boas-vindas, que ele vai poder também postar na sala de aula, nas tarefas diagnósticas, em um Google Forms, para fazer um diagnóstico também. Tudo isso ele já pode começar a pensar. E aí, nas formações, a gente vai tirando as dúvidas e aprendendo a fazer, caso você ainda não tenha essa habilidade. Porque eu sei que tem professores aí que já sabem mexer no Meet, já sabem mexer na sala de aula virtual, já sabem fazer aí N atividades dentro dessa sala de aula, e aí ele já pode ir preparando algum material para poder estar acessando. Ele só não vai conseguir acessar a sala de aula virtual com o e-mail dele particular. Ele não vai conseguir. Somente com e-mail institucional. Eu acredito que é a respeito do diário, que vão ter dois, então, no caso, manual e digital. Eu não sei falar para vocês, tem uma pergunta aqui. Então, vai ter um diário digital e um diário manual? Nós podemos conversar sobre isso, né? Porque é uma questão que vai além do núcleo de tecnologias educacionais. Né? Ela precisa estar alinhada com as coordenações, né? Os coordenadores. Nós podemos, uma situação que eu vou anotar aqui, e a gente pode sentar e pensar sobre isso, sim, né? Sobre se é possível adotar apenas um diário. E aí a gente vai pensar sobre isso, porque aqui a gente está trabalhando assim. Ouve, senta, reúne, e a melhor proposta, né, que vai atender aí dentro da lei, né, a gente está aceitando. Porque a gente precisa pensar em recursos que facilitem, sim, o trabalho do professor, mas que esteja dentro também das leis, né? Que não possa sair fora das leis que amparam e que regulamentam todo o processo de ensino e aprendizagem. Então, fica a situação dos professores em grupo de risco que não poderão ir à instituição de trabalho para utilizar os recursos conectivos. Aqui, nós temos, tem um outro professor que colocou aqui, que nós temos professores que são do grupo de risco e que eles estão impossibilitados de ir até a escola. Então, ele precisa fazer esse trabalho da casa dele. E aí entra naquela questão, a gente está pensando, a gente tem uma proposta, né, em análise sobre disponibilizar algum recurso para que esse professor ele consiga da casa dele trabalhar. Aí assim que tiver isso não é demorado, gente. A gente fala assim que tiver uma resposta a gente coloca, mas não é demorado. A gente vai sentar já, vamos pensar e a gente dá um retorno sim lá dentro do grupo dos gestores. Quanto a isso, são duas situações que a gente vai dar um retorno dentro do grupo dos gestores e do coordenador. Ou a gente também pode marcar uma reunião e estar falando isso. Mas se for possível postar lá no grupo, a gente já coloca no grupo. É a situação do diário, você vai estar utilizando 2, né? E aí nós vamos ter reunião com os coordenadores também, a gente pode estar passando isso e eles passam para vocês. E a questão do professor que não pode ir até a escola. Quem falou a questão da planilha, ela deve ser dividida por turma. Deve ser enviada, dividida. Ah, sim. A planilha, tem gente aqui perguntando sobre a planilha. Divide por turma, né? Porque eu tenho 6º ano, 7º ano, 8º ano, os alunos do 6º ano, os alunos do 7º ano. Faz uma planilha só ou faz uma com todo mundo junto? Para mim, se vier uma planilha só com o nome de todos os alunos, não vai mudar nada. Porém, para vocês, eu creio que sim. Por exemplo, se você coloca tudo junto, depois, quando o secretário for inserir esse aluno dentro da sala de aula, ele vai precisar pegar esse e-mail, copiar e colar lá dentro. Se já tiver tudo separadinho por turma, eu creio que esse trabalho vai ficar mais facilitado, né? Então, eu oriento que vocês já façam separadinho. Pode mandar para mim separado, não tem problema, né? Só vou alertar uma coisa. Quando preencher os dados do e-mail, não coloca vírgula, não coloca C cedilha, não coloca acento, não coloca nada desses caracteres, porque o e-mail não é gerado. E aí eu tenho um problemão, eu não consigo gerar esse e-mail, e aí acaba atrasando o nosso trabalho. Então, digita tudo sem C cedilha, sem letra maiúscula, tudo minúsculo. Eu até mandei essa orientação lá quando eu enviei a planilha. Fizeram outra pergunta aqui. Continua as apostilas? É a questão que eu falei, nós precisamos pensar
no nosso cliente, né? Que são os nossos alunos. E aí eu tenho aquele aluno que ele, de forma alguma, ele consiga ter o acesso, né? Vamos colocar assim que ele vai ter a justificativa, porque não vai ser algo sem justificativa, ou eu não tenho acesso por isso, eu não consigo ter o acesso, ele vai justificar. Então, nós precisamos disponibilizar para esse aluno o material que foi postado lá na sala de aula virtual. E de que forma? Impresso, né? Então, a gente precisa pensar, quando a gente fazer esse material, disponibilizar. E também, a gente também pode pensar no seguinte, eu tenho um material virtual, mas eu posso também preparar uma apostila que esteja alinhada com as tarefas que estão lá na sala de aula virtual para que esse aluno faça. Porque também eu não posso ficar só ali no virtual. O meu aluno, ele precisa escrever, né? Eu tenho aquele aluno que ele está em processo de alfabetização, ele precisa escrever, então eu preciso mandar um material para ele. Então, tem também aquelas necessidades que a gente precisa atender. Então, a apostila, ela não vai ser descartada, ela vai ser somada a essa nova proposta. Tem escola que não vão conseguir participar do programa. Então, como é que vão ficar esses alunos? Tem alguém que disse aqui que tem escolas que não vai conseguir participar do programa. Eu não entendi por que ele não vai conseguir participar. Coloca para nós depois no privado por que não vai conseguir participar. Qual é o que impede vocês de participar? Manda para a gente e a gente vai sentar e vai estar conversando sobre isso, porque o nosso intuito é que todos participem. Então, o que a gente puder fazer para incluir todos, a gente vai estar fazendo dentro das nossas possibilidades. Então, manda depois no privado, por favor, o motivo, por que é que não vai estar, que não visualiza que não vai ser possível, né? A Raulê está perguntando se vai ser disponibilizada a criação da rede de internet para o professor em casa, já que ele não vai conseguir fazer todas as atividades na escola. E tem outra pergunta aqui que eu acho que já foi até respondida, eu acho que é a mesma resposta, né, para ela. É aquele professor que não se vai ser ampliada a internet para atender os professores que não estão conseguindo ir até a escola. Então, essa ampliação de rede, não tem como eu ampliar a rede, né? Para poder estar chegando. Eu tirei lá, eu vi. Eu estava só ouvindo aqui uma pergunta. Essa ampliação de rede não é possível porque a distância é grande, né? Da casa do professor até a escola. Mas eu entendi, eu acho que o professor quis dizer. Ele quis dizer se vai ser disponibilizado um recurso para esse professor que está em casa. E aí é a mesma resposta que eu coloquei antes. Nós vamos estar pensando sobre isso, já tem uma proposta. Nós vamos estar voltando a conversar sobre isso e a gente põe um retorno lá no grupo. Tem como abrir um campo para lançar os objetos de conhecimento trabalhados pelos professores? Assim não precisaria de diário físico para os anos finais. Sim, a gente tem uma sugestão aqui de Simone, da coordenadora Simone. Muito obrigada pela contribuição. Muito boa também a ideia. Ela falou o seguinte: se lá dentro da sala de aula virtual existe um campo para que a gente disponibilize os objetos de conhecimento, as habilidades que foram trabalhadas, né, junto com a BNCC, a gente consegue colocar isso lá, né? Eu vou até anotar na formação para a gente tratar disso. A gente consegue sim disponibilizar como se fosse um diário, né? Algumas informações do diário, os conteúdos que foi trabalhado naquele dia, os objetos de conhecimento, as habilidades, colocar um campo para que seja registrado isso. E aí seria a informação que constaria no diário. E se a gente consegue colocar na sala de aula virtual, talvez a gente consiga eliminar essa possibilidade do diário físico. A gente vai pensar assim nessa proposta. Eu creio que dá certo. Está perguntando se o grupo de tarde de estudo dos alunos vão continuar. A questão do grupo, do WhatsApp, se vai continuar ou não, que é uma pergunta, a gestão ela tem autonomia dentro da escola para estar inserindo recursos ou não, adotando ou não, junto com os professores, de acordo com a necessidade.
Agora, eu vejo que quanto mais recursos nós tivermos, mais alcance nós teremos. Por exemplo, tem informações que você não precisa ir lá na sala de aula virtual e colocar. Você, através de um grupo do WhatsApp, você manda essa informação para todos os pais e chega muito mais rápido, porque aí ele não vai ter que entrar na sala de aula para poder ver somente essa informação. Por exemplo, amanhã não teremos aula e se isso aconteceu, uma informação aqui de última hora, o imprevisto aconteceu, pelo grupo do WhatsApp é muito mais rápido. Então, assim, tem informações que eu acho conveniente, né, a minha visão, manter, sim, o grupo do WhatsApp. E aí vocês vão filtrar quais são as informações que vocês mandam no grupo do WhatsApp e quais são as informações que vão para a sala de aula. No ano passado, a coordenadora Cida criou um e-mail institucional para cada professor acessar o Google Sala de Aula. Esse e-mail será reaproveitado ou precisa de criar outro e-mail? Na verdade, esse e-mail ele não é institucional. Tem uma pergunta aqui assim, que tem alguns professores que estão falando que ele já tem um e-mail institucional de uma determinada escola que ele trabalha. Na verdade, ele não tem um e-mail institucional. Por quê? O e-mail institucional ele tem que vir @ o nome da instituição. E provavelmente ele não deve ter lá @ Colégio Vera Cruz, @ Secretaria Municipal de Educação, @ Prefeitura Municipal de Nova Viçosa. Isso é um e-mail institucional. Então, se ele não tem, provavelmente ele não é institucional. Ele tem, assim, parece ser um e-mail institucional, porque ele é vinculado, né, à instituição, mas ele não é. E aí, esse e-mail, você pode usar ele para outros fins, mas para acesso à plataforma, você não vai conseguir. Esse e-mail nosso, institucional, ele tem que formato? Ele tem o nome do professor, o sobrenome, professor, @edu.novaviçosa.ba.gov.br. Então, todos os nossos e-mails hoje, ele vem assim, @edu.novaviçosa.ba.gov.br. Inclusive, para que esse e-mail acontecesse, foi necessário criar um site para estar acontecendo isso. Pode ser que essa escola tenha conseguido fazer um institucional, @ o nome da escola. Porém, não é a maneira correta, entendeu? Você não pode usar a plataforma para fins de escola pública. Existe um caminho. Então, se você não faz o caminho correto, ele acaba, para a Google, ele não está, vamos colocar assim, qualificado. Então, a Google ela não aceita isso como qualificado. Então, é todo um processo que, assim, não dá para eu ficar explicando aqui, porque também não tem necessidade. Respondendo a pergunta, esse e-mail que você já tem, que você fala para mim que ele é institucional, ele não vai ser possível usar para o acesso à nossa plataforma. Somente o e-mail vinculado à Secretaria de Educação. Nem aí, eu estava respondendo a outra ainda. As atividades impressas vão continuar? Eu já respondi. Sobre a atividade impressa, tem gente aqui perguntando se vai continuar. Eu já respondi. É aquela questão de você precisar atender o seu aluno em outros aspectos, né? Que de forma virtual talvez você não consiga abarcar todas, né, as necessidades aí que esse aluno apresenta, né? E também nem só as necessidades, tem questões que é necessário mesmo aquele contato físico, né? Então, precisa como material. Tem mais alguma pergunta aí? Já respondeu a respeito Olha do só. grupo de WhatsApp, das shares, dos vídeos. As perguntas que estão tendo aqui no chat são assim, todas que nós já respondemos. Pode ser também que depois a pessoa pode ter chegado depois e não tenha pegado essa parte. E aí, assim, a gente vai finalizar a nossa live. Se permanecer alguma dúvida ainda, pode estar passando para o coordenador, pode estar passando para o gestor, ou pode estar me procurando. A gente vai estar aí respondendo sim essas dúvidas, tá bom? A gente agradece a participação de todos. Já deixo o convite aqui, já está agendada a nossa live, onde nós vamos acessar a sala de aula virtual, a plataforma, na quinta-feira, à tarde, provavelmente às 14h30. E aí eu conto com a participação de todos vocês e conto com os gestores que estão enviando para mim
é essa planilha, porque se não tiver a planilha, os professores eles vão ver, mas não vão conseguir acessar, né? Então, eu agradeço a participação de todos, pedimos desculpa mais uma vez, porque assim, o início da live estava marcado para 9 horas, porém, foram fatores externos, que estava tudo bonitinho, tudo preparado, tudo testado, mas na hora não estava conectando. E aí acabava, a gente usa o OBS, né, para quem entende aí, para estar fazendo essa transmissão, e aí a qualidade estava muito baixa da internet, e aí estava dando interferência, e a gente conseguiu aqui ver isso e organizar. Mas é isso, a tecnologia, gente, ela não resolve todos os seus problemas. Ela é um meio, ela facilita, mas ela não resolve todos os seus problemas. Então, a gente tem que pensar nisso. Pode acontecer uma falha? Pode acontecer, mas nós não vamos desistir por isso, né? Como pode acontecer de você hoje estar marcado para dar aula e você ficar doente e não conseguir ir dar a sua aula. Acontece. Então, não é isso que vai nos desanimar ou é isso que vai nos impedir de fazer, né? Pode acontecer, sim, um imprevisto, mas nós superamos tudo isso e estamos aí firmes e fortes na caminhada em prol da educação de Nova Viçosa. A gente agradece em nome de todos. Só um instante, só um minutinho aqui. Se ela não tiver, outra pessoa. Só um instante que tem aqui mais uma perguntinha antes de eu fazer minha fala final e fechar, tá bom? Outra coisa, enquanto as meninas anotam ali, minhas assessoras, gente. Tô cheia de gente aqui para poder olhar o chat e passar para minhas perguntas. Ainda nós estamos montando nosso estúdio aqui, e aí, né? E aí, então, outra coisa que eu lembrei aqui, que é importante falar para vocês. Vocês separam direitinho aí, anota direitinho as dúvidas de vocês. Por quê? Quinta-feira vai ser a nossa live. Vocês vão entrar lá dentro da sala de aula, vão poder participar, vão poder acessar. Porém, às vezes acontece, vamos supor, eu não queria aprender a fazer isso, eu não queria aprender a fazer aquilo. E na hora, a gente não consegue parar para poder fazer isso. Então, vocês podem passar sabendo que nós vamos trabalhar com Gmail e Google Sala de Aula, que é o Classroom. O que é que vocês podem fazer? Anota, passa para o coordenador e o coordenador já envia para mim uma pauta. Aí eu consigo aqui, chegando com antecedência, fazer alteração na programação. E aí, no dia, eu já trato com vocês, entendeu? Aí, acho que fica bem bacana isso. Dá para a gente ir esquematizando dessa forma. E aí, alguma sugestão que vocês tiverem, vamos supor, terminou a live. Eu tenho uma sugestão, eu acho que a gente poderia fazer isso e isso. Manda também para a gente, porque se precisar voltar nessa mesma live para tratar somente daquilo, a gente pode também marcar. E aí, a gente volta e trata somente disso. E aí, eu quero também falar com vocês o seguinte. Dentro da Secretaria de Educação, nós temos os coordenadores. Então, nós temos os coordenadores que tratam do ensino fundamental, da educação especial. E aí, os coordenadores que estão aí, CASE, educação do campo, educação infantil. Qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato com Dulce, né? Dulce, ela está aí à frente. Pode entrar em contato com ela e agendar uma reunião comigo, né? Dulce, a gente queria conversar sobre a plataforma, só que a gente queria tratar de alguns outros aspectos também. E aí pode estar procurando Dulce e agendando com ela, ela vai verificar comigo a possibilidade, a gente pode marcar juntos essa reunião. E aí a gente abre um Meet e aí conversa sobre essas especificidades. Inclusive, a gente pode estar até tratando de alguns softwares voltados para esses alunos, né? Porque eles têm uma necessidade específica, né? Cada um tem uma necessidade específica. E aí, dentro das necessidades deles, nós podemos estar pensando, por exemplo, a gente pode pensar como colocar um tradutor para esse aluno, né? Porque tem aquele aluno que ele usa Libras. Então, a gente pode estar pensando nisso, são possibilidades.
E aí, eu vou fechar a live, e aí vou deixar com vocês agora com a Eliene. A Eliene vai falar um pouquinho em nome da Secretaria de Educação, né? Vamos agradecer a participação de todos mais uma vez e nos colocamos à disposição. Agora eu vou deixar vocês com a Eliene. Bom dia a todos. Esse é um momento ímpar para nós da Secretaria de Educação. E assim, quero agradecer a todos os participantes desse encontro. Agradeço também aí a nossa coordenadora Euna, que com muita dedicação, com muito profissionalismo, ela conseguiu realizar aí esse trabalho, né? Conseguiu construir uma plataforma para que todas as pessoas, né, que estão envolvidas aí na educação possam ter acesso. Nós sabemos que tem muitas demandas ainda para acontecerem dentro das escolas, e uma delas é a compra de equipamentos, é o fortalecimento dessa ação, mas nós acreditamos aí nas palavras tanto da nossa secretária de Educação, que se responsabilizou e se comprometeu em equipar as nossas escolas. A nossa gestora municipal também nos deu garantias de que será ampliada aí a internet e será também comprados vários materiais, né, como computadores, vários equipamentos tecnológicos para dar condição do professor realizar o seu trabalho. Então, é com esse anseio, é com essa confiança e também com essa esperança que a gente está aqui hoje para dizer para vocês que nós acreditamos no poder transformador da educação, acreditamos no potencial dos nossos professores, da nossa rede, e o que nós queremos mesmo é fortalecer, é potencializar essas ações, é dar condições para que o professor consiga realizar com dignidade o seu trabalho, mesmo sabendo que nós temos vários desafios, né? Hoje, por exemplo, para essa live acontecer, vários desafios tiveram que ser superados. Dentre eles, a melhora aí, no caso, das condições para que a live chegasse nos lugares que precisava chegar, né? Muitas reclamações, mas nós vencemos. E eu espero, assim, do fundo do meu coração, em nome da secretaria, que a gente consiga mesmo dar conta de mais essa ação, porque não é fácil mesmo, é complexo, é um momento complexo. A pandemia fez com que a nossa responsabilidade ela se ampliasse e que o nosso trabalho também fosse ressignificado. Então, é com essa esperança, né, é com esse sonho de fazer a educação de Nova Viçosa se efetivar. E, assim, esse é o primeiro momento mesmo nosso. A formação continuada ela é imprescindível, o estudo do professor e, assim, a dedicação também. E aí a gente conta com mais, né, essa questão da dedicação, do empenho, para que a gente possa levar para os nossos alunos o melhor. É o nosso sonho. Eu, como professora, que eu sou professora da EJA, trabalho há muitos anos na sala de aula, como coordenadora pedagógica também, eu sei dos desafios que as escolas enfrentam. E, assim, é com essa esperança que a gente assim, nesse momento, a gente solicita a todas as escolas que se empenhem, né? Que todos os atores da escola, que a equipe gestora, ela dê condições mesmo, né? Para que o professor consiga fazer com excelência o seu trabalho também. E que todos possam, assim, se empenhar para que aconteça. E desde já eu agradeço, viu? É só um agradecimento mesmo em nome da Secretaria de Educação. Nós vamos ter outros encontros, eu espero que todos participem, viu? Porque é necessário a participação, até mesmo para interação, viu? E é isso aí, que Deus possa nos abençoar, nos dar força, para a gente continuar aí na luta
levando o melhor que nós temos, dar o nosso melhor nesse momento, que é fazer com que a educação se fortaleça, se potencialize e que a gente possa oferecer com mais qualidade essa educação que a gente sonha para o nosso município. Um abraço a todos.